o que tá pegando geral em Kursk, Pokrovsk, com o Putin, enfim, o show é teu aí. Obrigado, comandante, obrigado pelo convite, cumprimentando todos os espectadores inscritos e amigos do canal Arte da Guerra. Deixe seu like, compartilhe esta live, apoie sempre esse canal e a nossa comunidade. Professor, a situação em Kursk, ela não pode ser analisada pelo calor da emoção e pelo imediatismo da notícia que venha, e muito menos por mapas coloridos que volta e meia são apresentados, por variadas razões, as quais vou explicar no máximo poder de síntese. Primeiramente, vamos lá. Kursk foi uma operação destinada aos seguintes propósitos: sequestrar a usina nuclear de Kursk, justamente para buscar uma barganha numa eventual negociação através até de uma chantagem nuclear com a Federação Russa, mostrar para o mundo uma capacidade operacional ainda ofensiva da Ucrânia, diante de uma situação de colapso gradativo em escassez de recursos humanos, escassez de certos equipamentos e principalmente perda substancial de áreas no Donbas, evidenciar um forte impacto midiático como uma forma de continuar a legitimação dos pacotes bilionários no Ocidente. Outro ponto também, gerar um desgaste à Federação Russa, mostrando uma sensação e uma percepção de insegurança de sua sociedade em toda a fronteira, uma fronteira de 2.000 quilômetros. Então, ou seja, teve vários desses objetivos. E montar uma cabeça de ponte para ficar lá o máximo de tempo possível, com uma finalidade de dar continuidade ao desgaste e gerar um efeito demonstrativo perante o Ocidente de que está ocupando um território russo. Entretanto, nós precisamos analisar os resultados disso. O impacto midiático aconteceu, o sucesso tático de ocupar uma região russa também aconteceu, mostrar porosidade, a fragilidade de vigilância, monitoramento e patrulhamento das fronteiras russas, da Rússia com a Ucrânia, também conseguiu, mas o efeito estratégico que foi tomar de assalto a usina nuclear e assentamento e cidades como Kursk, como não Volchansk, Volkanova, Korenevo, por exemplo, que nem é uma cidade grande, mas ela seria importante, Rilsk, não conseguiu. E tem um outro efeito também, que isso vai custar caro para a capacidade de combate das forças ucranianas. Por que eu vou falar isso? Eu conversei com um ucraniano que é militar e que tem contatos lá, estou falando isso em primeira mão aqui para o espectador do Arte da Guerra, e que tem contatos lá no front. Ele disse que a operação não tem sentido estratégico, a não ser o aspecto psicológico, midiático, de propaganda e todos esses aspectos tático-operacionais. O objetivo estratégico, que era a tomada de Kursk, não deu esse resultado. Ele falou que o nível de degradação e perda das principais unidades ali envolvidas, a 80ª Brigada de Assalto Aéreo, a 82ª Brigada de Assalto Aéreo, é tão alta que o comandante da 80ª Brigada de Assalto Aéreo foi demitido por criticar a operação. Porque a 80ª Brigada de Assalto Aéreo, onde ela estava, professor Farinazzo? Em New York, no setor na direção Toretsky. E aí caiu uma das maiores fortificações do Donbas, a de New York. Então, o que acontece? Os ucranianos consideram que é inviável manter essa ocupação, porque está num território inimigo e principalmente não tem logística sustentável para manter uma iniciativa operacional ofensiva. O fronte estabilizou não é no sentido de não perder, a Ucrânia não ocupar um novo assentamento ou a Rússia reocupar outra. Estabilizou no sentido de se ter uma linha de frente que, embora não seja estática, ela não muda consideravelmente. Ela não tem mais avanços em profundidade. E o mais importante, nós não podemos ficar analisando pelo mapa. O mapa é um instrumento de ilustração de um retrato do momento. É fundamental que analisemos justamente as condições desses avanços e a dinâmica do combate das batalhas. E os ucranianos, o que acontece? Além deles não conseguirem mais os avanços em profundidade em certas áreas, eles tiveram grande parte dos seus comandos, e o militar ucraniano me falou, a ofensiva dos 3 primeiros dias, ela foi operada por, ele falou nessa expressão, Farinazzo, Stormtroopers, Rangers e Commands. Ou seja, eram unidades especializadas, que compõem os DRGs, os destacamentos de reconhecimento e sabotagem. Cada DRG operava com 3 a 6 blindados.
e com um grupamento de 15 a 20 comandos. Esse pessoal foi morto, grande parte. Agora o que tem ali são brigadas mecanizadas, infantaria mecanizada, algumas unidades de engenharia que estão cavando trincheiras e montando fortificações naqueles assentamentos ali do centro e sul da área ocupada. Só que se nós, daqui a pouco, quando formos analisar os mapas, se nós formos analisar, aquilo formou uma saliência que, para um cerco operacional e o poder de fogo contínuo das forças russas, vai gerar muita perda de equipamento. Por isso que o senhor testemunha, nos nossos debates eu sempre critico quando se enfoca na ocupação de área em detrimento de controle de área, e mais, o controle de área em detrimento da incolumidade e sustentabilidade das forças. Qual é o propósito de você ocupar determinada área, perdendo e degradando toda uma brigada que faria diferença, seja numa posição defensiva, seja por um novo ataque? Eis a questão. E em cerca de 15 dias, a dimensão de perdas é muito alta. É muito alta. É isso que os ucranianos estão criticando. Aí você vê, o Rodolfo está falando como pró-Rússia. O que eu acho absurdo quando um ou outro enviesado faz esse comentário é que não se toca que as fontes que eu uso são ucranianas. Hoje eu uso muito mais fonte ucraniana do que russa. Eu uso a Bezuglaia, vice-presidente da Comissão de Defesa da Rada ucraniana. E ela é totalmente de Rússia, mas criticou com veemência essa operação. E criticou o abandono do Donbas, por causa justamente do deslocamento dessas principais unidades que estavam lá para Kursk e que agora se perderam. Os comandantes ucranianos de brigada estão revoltados com a perda em tão pouco tempo, em 15 dias, de sistemas múltiplos de lançamento de foguetes caros e difíceis de substituir, como os HIMARS e o M270, a perda dos Patriots, a perda do Nazam, a perda de uma bateria Crotale, caríssima. Ou seja, em pouco tempo, os russos conseguiram destruir equipamentos que outrora levavam meses. Isso vai custar caro para a mantença da iniciativa operacional ofensiva ou mesmo para a sustentabilidade do combate dessas unidades. Tudo bem, a Ucrânia, eu acredito que vai dar continuidade a fazer novas incursões diversionárias, novas manobras diversionárias em Briansk, ou talvez em Belgorod. Só que agora, os russos resolveram criar finalmente brigadas de defesa territorial na fronteira, professor Farinazzo.